Olá, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo no Hangouts para falarmos sobre as revelações do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro de difícil interpretação, porque ele não pode ser compreendido à luz da compreensão humana. O Apocalipse tem que ser compreendido dentro de uma revelação divina. Ou seja, para você ter um acesso revelatório do Apocalipse, você precisa ter uma conexão divina para que Deus possa te esclarecer, te passar o sentido verdadeiro daquela ilustração, daquela simbologia. O grande erro da humanidade, durante todos os tempos, é que o homem, especificamente falando da humanidade, o homem, o ser humano, procura se colocar na posição de Deus. E aí passa a trazer um sentido próprio para o Apocalipse. Mas o Apocalipse é um livro misterioso, porque traz muita simbologia, traz figuras. Então essas figuras deixam o homem em situação complicada para entender o sentido de cada figura, de cada simbologia. E nesta noite eu decidi falar sobre 4 animais simbólicos, que são animais que têm figuras de liderança espiritual, religiosos, que na história digamos assim, da grande massa protestante, tem havido uma confusão de língua, onde se dá sentidos diversos e diferentes para esses animais. Mas nós vamos hoje trazer um diferencial, uma revelação impactante, como outras que a gente traz, mas que o verdadeiro sentido dos 4 animais será de fato mostrado aqui através desse estudo. Nós vamos identificar cada animal e qual é a sua função dentro desse contexto espiritual que o livro nos oferece. Então nós vamos aqui criar como base o Apocalipse 13, que fala de 4 animais, Daniel 7, que fala dos mesmos animais, e são animais que estão relacionados a um reino, a um governo de grande poder, a um governo perseguidor, assassino, e nós vamos tentar facilitar a sua compreensão para que você possa saber direcionar estes animais dentro de uma visão que você possa de fato aprender a revelar a verdade. Ou seja, trazer para você o conhecimento da verdade. Porque a mentira, o engano,
há muito que vem sendo sendo ensinado, sendo passado de geração a geração. Então vamos fazer uma leitura que está no livro do Apocalipse, que é uma leitura simples, fala de uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, e fala que essa besta tem aspectos com outros animais. Ela tem identificação com outros animais. Então, qual é o nosso objetivo aqui nesse estudo? É mostrar para você quem é esta besta, que é o quarto animal, e quem são os outros 3 animais simbólicos que estão relacionados a esta besta, que é o outro animal simbólico, que está relacionado aos 4, que é o quarto. Vamos ver Apocalipse, capítulo 13. Vamos ver o que diz aqui. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. A primeira meta nesse estudo, a primeira ideia é identificar logo quem é esta besta, né? Que é um animal simbólico. Quando fala de besta, está falando de um líder, seja ele religioso ou um líder, digamos assim, político, um governador, um dominador, alguém que tem forte liderança sobre multidões. E esta besta, que é a besta do mar, esta besta, ela é simbólica. Quando você fala besta no Apocalipse, nós estamos falando de líder, de um grande influente, de um grande líder. E o Apocalipse 13, quando fala de 4 animais, vai nos dar uma direção para um reino, um reinado. E nós vamos comparar esse reinado, que será estabelecido através do Apocalipse 13, com as profecias deixadas por Daniel no capítulo 7. Ou seja, são os mesmos animais que vão estar se encontrando no Apocalipse 13. Daniel 7, Apocalipse 13. Então, o primeiro animal é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E estas cabeças são 7 papas, contando de 1929 até os nossos dias, 2013, que iniciou-se quando o Vaticano passou a ser um Estado independente, ou seja, ser um país livre. Quando você puxa esse histórico papal, pós
Pio XI, você vai chegar no Bento XVI, que é o sétimo Papa desse governo desde o Vaticano. Então veja bem, com o Estado do Vaticano independente, o papado passou a ter mais poder sobre os países, ter mais influência politicamente. Então, é uma estratégia para que hoje, nos nossos dias, o anticristo possa ser estabelecido na Terra. Agora, esta besta tem 7 cabeças. Ora, se o Bento era o sétimo, com a vinda do Francisco, ele passou a ter 7 cabeças. É o sétimo com 7 cabeças. Agora, esta besta simbólica, o animal sem identificação, que inclusive lá no Daniel 7 é chamado de um animal feroz, muito violento. Claro que isso é uma simbologia de poder para assassinar, para dominar, para decretar, para influenciar sobre outras lideranças. Então, você pega a figura desta besta do mar, você tem um nome, chama-se Bento XVI, que, ainda que ele esteja afastado da visão secular, ele continua na liderança, ele continua no domínio do Vaticano, ainda que seja um domínio escondidos dos holofotes. O Francisco não é nada mais nada menos do que um antipapa. A função do Francisco é obedecer ao Bento, cumprir umas regras que já estão pré-estabelecidas e depois sair de tempo. Sair para que aconteça aquilo que está profetizado, que é o reino do anticristo. E aí o Bento, que está doente, retornará na vaga do Francisco, que é o oitavo, e ele virá na mesma vaga, considerado como outro oitavo pela posição que ele vai exercer. O que nós vamos compreender é que este animal, ele tem algumas aparências. Ele tem, conforme Apocalipse 13, tem identificações de igual a um leopardo, os pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Então, se nós observarmos e vermos com atenção, ele tem algumas funções relacionadas aos outros animais, que também são simbólicos, que já estiveram antes dele. Ele é semelhante ao leopardo, os pés de urso, e tem a boca de um leão, que é uma boca de perseguição. Ele persegue como um leão. Ora, vamos fazer aqui um parâmetro de 1517 até os nossos dias, que em 2017 fará 500 anos. Vamos imaginar aqui com facilidade
um período de 500 anos. Dentro desse período, vamos identificar aqui um outro período de 400 anos, que começa em 1517 até 1917. São 400 anos de apostasia. 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz que primeiro teria que vir a apostasia, para em seguida vir o filho da perdição. Ora, a apostasia, ela já veio. Ela é compreendida com o desvio espiritual dos primeiros protestantes, quando eles, pós-Lutero, o primeiro reformador, eles abraçaram a visão da ONU e ali aceitaram aquela presença da estátua da liberdade, que é simbolicamente uma deusa, é uma entidade, é adorada, é uma deusa que governa o mundo. Ora, é a mesma coisa que você vai compreender entre os papas, que também adoram uma deusa, a Maria, que é um dos nomes dessa deusa. Esta deusa é a mesma deusa lá do Éden, é a deusa do período do Nimrod, a Semíramis. Ela foi a Íris. Esta deusa, ela é uma deusa milenar. Ela vai estar também se apresentando nas escrituras no período dos juízes. Houve apostasia dos juízes também. E nesse período dos juízes tinha a deusa Astarote. Mas na frente você vai ver que no período de Jeremias tem uma deusa chamada Rainha dos Céus. No período de Paulo tinha uma deusa chamada Diana. Bom, aí de lá para cá vieram várias, né? Cibele, Fátima, Lourdes, Maria. São deusas com nomes diferentes, mas que é a mesma entidade. Mas vamos ver a questão da apostasia. Porque para primeiro vir o filho da perdição, teria que vir a apostasia. Em seguida viria o filho da perdição, para que viesse todo o reino do anticristo ser estabelecido na terra. E o ponto de partida para vir tudo isso seria a apostasia. Então, em 1517, foi levantado o Lutero. Lutero inicia uma reforma protestante, inicia um novo marco espiritual entre católicos romanos e protestantes. É aquela divisão que está relacionada àquela estátua de Daniel 2. É o ferro e o barro. É quando está chegando o final do cristianismo, vem uma pedra, que é Cristo, é a vinda do Messias, e estabelece um reino eterno, e acaba com esse cristianismo que está apodrecido, apostatado. É um cristianismo que está despadronizado daquilo que foi iniciado pelo próprio Cristo, porque ele trouxe um cristianismo muito bom para se viver, não era comerciado, não era comercializado, não era um cristianismo dividido como é hoje, não era um cristianismo profanado como é hoje, era um cristianismo com a presença inicial de Cristo e depois a do Espírito Santo, que governou os primeiros apóstolos, sem presidentes, sem placas, sem divisões, um governo unido, obediente ao Senhor. A partir
do ano 100, 100, cento e pouco, após a morte dos primeiros apóstolos, aí começou a haver a decadência espiritual, as divisões, e aí foi terminar caindo nas mãos do imperador Constantino, que pegou esse cristianismo, que era bom, muito bem montado, muito bem elaborado, bem praticado, e ali paganizou, e surgiu um novo catolicismo, chamado catolicismo romano, que é esse catolicismo que você vai encontrar já aqui no finalzinho, no período de 1517, quando Deus levanta o Lutero, e aí inicia uma reforma, que estamos já no final dessa reforma. É quando Cristo vai chegar e concluir a reforma, e adeus a tudo mais. É a vinda do Messias, com o arrebatamento da sua igreja, é o final da tribulação. Mas vamos compreender agora a figura dos 4 animais. Tem um animal muito feroz dentre esses 4, tem um leão, tem um leopardo, tem um urso e um sem nome, não identificado. Ele é um animal que não tem assim uma missão muito específica, mas é muito violento. Vamos compreender? Primeiro o seguinte, vamos tentar entender a questão dos 400 anos, né? A primeira menção bíblica da apostasia de 400 anos aconteceu quando o Senhor chamou Abraão, e ali, naquela aliança, naquele pacto com Abraão, o Senhor disse: olha, Abraão, Gênesis 15, 13. Olha, Abraão, eu vou te dar uma família muito grande, muito numerosa. Tu vais estabelecer na terra uma família para mim. Tu serás o pai de uma grande nação. Da tua família virá o Messias. Bom, até aí tudo bem, mas o Senhor disse assim, olha, só que tem um porém aí. Após tua morte, esta tua geração seguinte vai passar 400 anos peregrinando, escravo no Egito. Então, que vai acontecer esta escravidão lá no período de José, quando José morre. O governo de José foi bom, mas teve uma consequência desastrosa. Ou seja, a política, ela é perigosa, ela não é uma providência divina. É uma coisa do homem que Satanás, no final, toma conta e dá o laço nos servos de Deus. É um abismo a política. Porque José torna-se um bom governador, uma grande figura no período em que ele governou no Egito, mas após sua morte, a sua família vai cair no abismo, porque eles vão cair na mão de outro faraó, digamos, é como se fosse um outro presidente, uma outra autoridade suprema, e eles vão passar agora aquele período profetizado pelo Senhor de uma plenitude de 400 anos, escravos. É daí que vai surgir o Moisés, que o Senhor levanta do deserto, e aí vai haver o livramento dos filhos de Abraão dentro daquele período profetizado por 400 anos. Então, a palavra, o período 400 anos, já é profetizado pelo próprio Senhor. É o período da apostasia, 400 anos. Claro, pode ser arredondado, como pode ser variado. Pode receber assim, uma variação de 430, 450, porque para o Senhor é como um número fechado. Olha, Abraão
peregrinou 30 anos no Egito, no deserto, e os seus filhos, seus descendentes, sofreram mais 400 anos no Egito. Com o período de Abraão, deu 430. Mais na frente, após o povo sair do Egito, o Senhor levantar uma grande nação israelita e estabelecer juízes para o povo, esse período dos juízes até o profeta e sacerdote que vai ser levantado por Eli, é o Samuel. Então o Samuel ali, até do juiz até o Samuel, vai ser um período próximo entre 400 e 450 anos. Ou seja, mais uma vez, o 400 anos, período de apostasia, está em jogo aí. Nós teremos que ver na Bíblia um estudo mais profundo sobre os 400 anos para identificarmos mais períodos. Mas eu vou, para adiantar e chegar no estudo, onde eu estou falando dos animais simbólicos, eu vou citar mais um período de 400 anos. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Ora, pós Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento a profetizar. Então, do Malaquias até Cristo nascer, entrou mais outra apostasia de 400 anos. Mais outro período negro na história do povo de Deus. É aquela coisa, Deus inicia algo, é muito bom, é gostoso, o avivamento surge, mas lá na frente o povo adormece. Cai na apostasia. O povo se desvia do padrão que Deus, da visão que Deus dá. Ou seja, o Senhor traz uma visão, o povo gosta, abraça, cresce rapidamente, mas daqui a pouco a coisa dá um sono. Então, chama-se apostasia. É você perder a visão inicial daquilo que você pegou, que você começou. Voltando para os animais simbólicos, do Apocalipse 13 e Daniel 7, nós vamos identificar uma nova apostasia. Ora, digamos, do período, digamos, do período do Lutero, 1517, até 1917, dá justamente 400 anos. Ou seja, entra uma outra apostasia aqui. O que é que vai acontecer em 1917? Atente bem para este detalhe. Todo projeto do anticristo, todo projeto maligno que vai ser executado na Terra nos próximos anos está 100% ligado a este acontecimento de 1917. Ora, Lutero começa um projeto, surgem as divisões, as igrejas protestantes começam a se dividir em placas, começam a se dividir em projetos diferentes, líderes diferentes, aí vem calvinistas, né? E tantos outros líderes, que os luteranos, calvinistas, etc, etc. Então, esses grupos religiosos deram origem a estes atuais. Os protestantes de lá são os pais dos protestantes de hoje. Então, de 1517 do Lutero até 1917, vai surgir algo diferente ali. É um período de apostasia. Está dentro do período dos 400 anos. Chama-se as profecias de Fátima. As profecias de Fátima. Pouca gente, principalmente quando se trata de protestante, evangélico, tem noção do que significa as profecias de Fátima. Ah, é uma mentira. Tudo bem que é uma mentira, eu concordo plenamente. Mas é por causa da mentira que Satanás vai matar gente, vai destruir famílias,
vai estabelecer o seu reino, gente. É a operação do erro, é a operação da mentira. Este é o detalhe que o povo continua dormindo. A apostasia dessa vez se estendeu para quase 500 anos. O povo ainda não acordou para a realidade. Então, para nós entendermos aqui a leitura dos animais, nós vamos ter que compreender essa apostasia. Porque aqueles animais simbólicos de Daniel 7, Apocalipse 13, durante anos têm sido mal ensinado, mal interpretado. Olha, eu vou aqui mostrar como acontece dois erros grosseiros na grande maioria dos intérpretes que apontam estes animais como sendo animais, nações, pós período Daniel. Então, digamos assim, você compreende que esses animais, no período de Daniel, eles são animais para estes hereges, profetas de Baal, falsos profetas, falsos líderes, falsos intérpretes. Eles apontam como nações. Então o que é que eles vão dizer aqui? Olha, eu vou mostrar aqui dois erros grosseiros que você vai analisar biblicamente e vai ver que estes profetas cometem um erro. Dois erros grosseiros à luz das escrituras em relação a esses animais. Quando eles interpretam, vamos lá, o leopardo, todos, praticamente 100%, são unânimes em dizer assim, ó, este leopardo é a Grécia. Ora, eu vou mostrar na Bíblia que é uma mentira. Outra maior, este urso são os Medo-Persa. Outra mentira maior ainda. Se você pegar Daniel 8, Daniel vai identificar o que é um grego, o que é um Medo-Persa. Daniel diz, olha, o Medo-Persa, isso você vai encontrar em Daniel 8, no capítulo 8, versículo, deixa eu só ver aqui, que aí você pesquisa na sua Bíblia, vai tirar suas dúvidas, vai perceber que há uma diferença de interpretação em relação ao que a Bíblia diz e o que dizem estes estudiosos. Ora, Daniel aqui, ele recebe a revelação de quem são esses animais. Vamos lá. Daniel 8, 20 e 8, 21. Ou seja, são dois versículos. O 20 vai dizer quem é um dos animais e o 21 vai dizer quem é o outro. O Senhor disse para Daniel, o anjo, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Bom, então a Bíblia aqui não deixa dúvida. Quando estes falsos intérpretes transformam um carneiro em urso, um bode em leopardo, eu lanço aqui um desafio para qualquer líder religioso, para qualquer professor de teologia, para qualquer falso profeta que possa existir. Todos os profetas de Baal eu convido aqui. Me mostrem na Bíblia que a Grécia é um leopardo. Me mostrem na Bíblia que os Medo-Persas são um urso. Pelo amor de Deus. Eu sou o único cristão nessa vida que percebe que isso é uma mentira? Pelo amor de Deus. É um desvio da verdade. É transformar a verdade em mentira. E isto se monta estudos, vende filmes, DVDs, estudos caros, se torna comércio. A mentira se torna uma verdade para muita gente. É assim que
o que tem acontecido nos nossos dias. As grandes teorias dos animais são montadas em cima de uma grande mentira. Ora, o urso não é o medo-persa. O leopardo não é o grego. O grego é bode. O medo-persa é carneiro. É porque as pessoas precisam conhecer mais a verdade. Se você pegar a história passada, quando no capítulo 5 de Daniel, quando o Senhor tira o poder de Belsazar, que era um descendente do rei da Babilônia, o Senhor vai dizer assim: olha, Belsazar, tu conheceste a verdade, mas infelizmente, eu vou desligar aqui só esse ventilador que está irritando meu nariz. Só um minutinho. Então, o Belsazar, os erros dos seus antepassados, Belsazar conheceu a verdade, mas infelizmente o Belsazar comete os mesmos erros. Minha câmera travou, mas se não voltar, vou continuar falando para não interromper a gravação. Então, o Belsazar era um neto de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5 vai mostrar que o Senhor vai dar o poder não mais a Belsazar, e sim aos medo-persas. Vai unir os medos e os persas. Eram dois grupos, dois povos, medos e persas. Aí surge um só povo, medo-persa. Que aí surge os medo-persas. Então vejamos que o povo medo-persa, no passado, viveu o mesmo cristianismo que nós vivemos hoje. As nossas doutrinas, aquilo que Cristo passou para nós, é praticamente aquilo que os medo-persas viveram no período do Zoroastro, que era o profeta do período dos medo-persas. Então, quando você vai entender que este povo lá no passado, medo-persa, eles não eram um urso, pelo amor de Deus. Eles eram carneiro. Carneiro, gente, é um símbolo de cristão. É um cristianismo na história, no passado. Como Cristo hoje é o nosso cordeiro, o nosso carneiro. Então, a palavra carneiro, cordeiro, é uma identificação muito ligada. São animais muito ligados da mesma família. Então, você vai entender que estes animais simbólicos de Daniel, Apocalipse 13 e Daniel 7, você vai ter o quê? Primeiro um leão, segundo um leopardo, um urso, e terceiro um leopardo, para depois vir aquele animal valente, muito perigoso. Ora, eu vou fazer o seguinte. A câmera travou, eu vou encerrar esse estudo, dar um time aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir religar a câmera de novo. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito não. Então, vamos entender o seguinte. Pronto.
Eu vou gravar este vídeo como a primeira parte. E vou fechar e gravar ele. Vou salvar como a primeira parte do estudo. Nós estamos dentro do período da apostasia, dos 400 anos, para nós identificarmos que de 1517 a 1917 surge um período de apostasia, que aí vai surgir aqueles animais simbólicos de Daniel, que são animais que provêm desse período para cá. Aí eu vou aqui agora desligar esse estudo, vou gravá-lo para a minha conta e vou entrar com esse mesmo estudo, só que sendo a segunda parte. Então, vou fechar, em seguida volto de novo continuando esse assunto. Vou botar como sendo a primeira parte e a segunda parte. Só um minuto, que em breve, em poucos minutos, estarei de volta no Hangouts com a nova sequência, continuando esse estudo, para nós identificarmos estes animais até os dias de hoje. Que aí nós vamos compreender, à luz da Bíblia, o que vai acontecer nos próximos anos, baseado na leitura, na decodificação desses animais. Eu vou encerrar aqui para incorporar esse vídeo na minha conta e depois vou reabrir para poder continuar esse estudo aqui.